A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Nós estamos chegando nessa tarde para mais uma transmissão deste culto de louvor, de adoração a Deus, por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia para com as nossas vidas. Nós sabemos que tudo que nós temos, que nós somos, é por causa da infinita graça, da infinita misericórdia de Deus. Nós estamos chegando para mais uma quinta-feira, numa transmissão pelo Facebook e posteriormente nós iremos postar no YouTube. Mas eu gostaria que você já começasse a compartilhar o link dessa transmissão, para que a palavra de Deus possa alcançar as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos vizinhos. E você pode ser um canal de bênção para a vida desta pessoa, compartilhando o link dessa transmissão. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai encontrar uma terra fértil nessa tarde. E você será esse canal. Você será esta bênção que Deus tem para a sua vida, para a vida dos seus familiares, para a vida dos seus amigos. Então compartilhe este link, porque nessa tarde nós iremos meditar numa palavra de Deus muito forte, uma palavra que vai trazer uma edificação espiritual muito grande e que você é meu convidado a estar compartilhando juntamente comigo desta palavra. Uma palavra forte, uma palavra que nos alimenta, uma palavra que nos fortalece. Eu quero convidar você para nós estarmos orando ao Senhor, que Ele venha receber essa transmissão do culto como uma forma de adoração a Ele. Não é nenhum sacrifício para nós. Para nós é um prazer. Amado Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, pelas portas da oração, invocando ao Teu nome, Pai, este nome que é sobre todo nome. Que o Senhor venha receber este culto, mesmo que ainda através desse canal de transmissão do Facebook. Mas nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Pai, aberto e receptivo à Tua palavra. Que o Senhor tenha total liberdade, que o Senhor venha receber esse culto como uma forma de gratidão. Nós te prometemos que daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a graça somente a Ti. Nós te daremos toda a reverência nessa tarde, Senhor. É a nossa oração e o nosso agradecimento a Ti, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Eu gostaria de pedir a você alguns minutos da sua atenção, alguns minutos da sua reverência, enquanto estivermos meditando na palavra do Senhor. Mas não perca nada do que Deus tem para tratar conosco nessa tarde. Gostaria que você estivesse assentado, gostaria que você estivesse acomodado no seu lugar, evitasse distrações, porque nós iremos meditar em uma palavra que Deus tem para nós. Nós estamos vivendo talvez um momento nunca antes vivido, pelo menos por nossa geração. Tempos de pandemia, tempos de dificuldades, tempos de isolamento social. E no meio desse tempo, que eu acredito que nós estamos
na reta final, na saída de toda essa turbulência que nós vivemos, é muito comum nós encontrarmos pessoas falando que está passando por uma hora muito difícil. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, Ele nos disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E eu acredito que ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar a extrair no momento de luta, numa hora difícil, algo de positivo. Eu não sei a hora, as dificuldades que você tem passado durante essa pandemia, mas eu sei que todas as coisas têm um propósito. Todas as coisas têm um propósito. Eu quero meditar com você nesta tarde sobre uma hora que a Bíblia menciona que Jesus passou. Uma hora que nas Escrituras faz menção como a hora nona. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27. Mateus, capítulo de número 27. E nós vamos estar lendo do versículo 45 ao versículo 50. Mateus, capítulo 27, do 45 ao 50. A palavra de Deus nos diz assim, desta maneira: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Amém, queridos? Como eu falei para você, eu quero meditar contigo nesta tarde sobre essa hora difícil que Jesus passou. Dentre tantos momentos, a Bíblia faz menção dessa hora que Jesus passou. A hora nona. A Bíblia nos diz que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Para que você entenda a cronologia que eu estou falando, o horário começava
a ser considerado a partir das 6 da manhã, do nascer do sol ao pôr do sol. Então nós temos aí, começando das 6 da manhã, como hora 1, 7 da manhã, hora 2, 8 da manhã, eu sei que meio-dia nós tínhamos a hora sexta. Então nós temos aí, amados, do meio-dia até as 3 da tarde, da hora sexta à hora nona, houve grande trevas sobre toda a terra. Do meio-dia às 3 da tarde, você está imaginando aí um horário em que não é muito comum, um horário em que nunca havia sido experimentado, contemplar uma escuridão. A Bíblia diz que neste dia houve essas trevas sobre toda a terra. No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15, no verso de número 25, a Bíblia nos diz que era a hora terceira quando crucificaram a Jesus. Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Ele ficou pendurado naquela cruz durante 6 longas horas. E quando chega a hora nona, Jesus morre. Jesus entrega o seu espírito ao Senhor. Ele diz: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O segundo ponto que nós iremos meditar é que a hora nona foi para Jesus uma hora de trevas também. A hora nona foi para Jesus uma hora de trevas. A Bíblia nos diz, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27, no versículo de número 45, no versículo de número 45, que desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que do meio-dia até as 3 da tarde houve uma densa escuridão, trevas, no horário que era para ser o sol causticante. O sol resolveu não dar a sua luz. Não era só uma escuridão literal, era também uma escuridão simbólica na morte de Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, no verso de número 53, Jesus disse aos seus juízes: mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Porém, meus queridos,
Jesus venceu toda aquela escuridão. Jesus venceu todas aquelas trevas para que não tivesse que estar sujeito a ela. Jesus venceu aquelas densas trevas, aquele momento de escuridão. Em Colossenses, capítulo 1, logo no versículo de número 13, nos diz que quem nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus nos libertou do poder da morte, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Queridos, quando eu ouço esse versículo, não tem como o Espírito não me levar até aquele ladrão que alguns costumam chamar de o bom ladrão. Quando ele olha para Jesus e diz: lembra de mim quando estiveres no teu reino. Aquele ladrão fora transportado na última hora, talvez na última oportunidade que ele tinha, de um reino de trevas, de um poder das trevas, ele foi transportado para o reino do Filho amado de Deus. Porque Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquela hora nona foi para Jesus uma hora de densas trevas. O interessante é que essa hora de trevas, ela representa para nós o momento em que a gente não consegue enxergar nenhuma saída. A gente não consegue enxergar nenhuma luz ao fim do túnel, como muitos falam. A hora de densas trevas. Ela só é vencida pela luz de Cristo. Primeiro ponto que nós meditamos: a hora nona foi para Jesus uma hora de sofrimento. O segundo ponto: a hora nona foi para Jesus uma hora de trevas. Mas eu ainda quero falar com você de um terceiro ponto. A hora nona foi para Jesus a hora de morte. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, do versículo 50, o versículo final da nossa leitura, diz assim: e Jesus, clamando em alta voz, entregou o seu espírito. Jesus em alta voz, clamando, entregou o seu espírito. Por que Jesus teve que morrer? Por que ele teve que passar por tudo isso? Olha só o que diz o escritor da carta aos Hebreus, o capítulo de número 2, o versículo de número 9. Diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos.
Jesus, ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade. O escritor aos Hebreus diz que ele foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão daquela morte. Mas pela graça de Deus, tudo isso foi feito para que eu e você tivéssemos direito à vida. Cristo teve que morrer para que nós pudéssemos viver. Você sabe por que eu e você estamos vivos? Com garantias de vida eterna? Porque Jesus morreu no nosso lugar. Ele pagou um preço por mim e por você naquela cruz. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo de número 2, nos versos 14 e 15, o escritor sagrado, ele diz assim: portanto, visto como filhos participam da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Jesus venceu a morte. Ele desceu até as profundezas, no mais profundo abismo, para tomar as chaves do inferno da morte. Ele venceu. Por isso que ele nos diz: neste mundo vocês tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci. Ele venceu o sofrimento, ele venceu as trevas, ele venceu a morte, e por isso nós vivemos. Jesus venceu por nós. Ele não está naquela cruz, a cruz não conseguiu o segurar, a cruz não conseguiu deter a Jesus. A hora nona foi a hora que Jesus suportou a dor, no meu e no seu lugar. A hora nona foi a hora que Jesus venceu as trevas, nos tirou da escuridão e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A hora nona foi a hora que Jesus venceu a morte, para que nós pudéssemos ter direito à vida. Se você acha que essa hora difícil que você tem passado não tem jeito, eu quero convidar a você para entregar todos os seus momentos nas mãos daquele que pode nos garantir vitória. Jesus Cristo é o seu nome. Ele não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e vai continuar eternamente. Que horas são para você? Você está vivendo um momento de dor e sofrimento? Coloque isso nas mãos de Jesus. Você foi afetado pela escuridão e pela maldade deste mundo? Clame pela luz bendita do Senhor Jesus.
Ou então talvez você tenha sido recentemente tocado pela morte, ou esteja preocupado com a morte no meio dessa pandemia. Jesus tem vida para mim e para você. Jesus tem vida para nos dar. A mensagem de Jesus na hora nona, para mim e para você, é que você não tem que suportar a dor sozinho. Ele está com você nesse momento de dor que você tem passado, nesse momento de sofrimento que você tem passado. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Uma outra coisa, a mensagem de Jesus nessa hora nona, para mim e para você, é que você não precisa se entregar à escuridão. Não se renda, não se dobre no meio de toda essa escuridão. A luz de Jesus vai raiar. Palavra do Senhor no Salmo de número 119 nos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Quando o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Você não precisa se entregar à escuridão. Você tem a lâmpada em suas mãos, a palavra de Deus nas suas mãos. E para finalizar, a mensagem de Jesus na hora nona, para mim e para você, é que há uma esperança para a vida após a morte. Há esperança para a vida após a morte. A nossa esperança chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Interessante que o profeta Chorão, o profeta Jeremias, ele uma vez falando, ele disse assim: eu quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a nossa esperança é Cristo. Traga à memória Cristo. Procure lembrar-se sempre dele. Procure convidá-lo para passar essa hora que para mim e para você parece difícil. E ele está pronto para passar conosco. Assim como ele entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente, e nenhuma chama os consumiu, Jesus vai entrar comigo e com você no meio dessa hora difícil, e ele vai nos garantir a vitória. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Eu quero trazer um aviso aos irmãos da Igreja Batista Nacional em Água Branca. O primeiro aviso é que nós estamos fazendo o recolhimento dos dízimos e das ofertas através da tesoureira, irmã Simone. Você pode entrar em contato com ela ou em contato conosco através das redes sociais ou do nosso número de telefone. E nós ali iremos disponibilizar alguém para ir até você
e receber o seu dízimo, a sua oferta. A obra de Deus, ela precisa ser mantida, e ela é mantida com dízimos e oferta. Você que não é membro da igreja e sente no seu coração em nos ajudar nessa obra que é tão prazerosa, é espinhosa, mas tão prazerosa, você pode nos chamar também pelas redes sociais e nós iremos disponibilizar para você o número das nossas contas bancárias para que você possa realizar a sua transferência ou depósito bancário. O segundo aviso que eu tenho para a Igreja Batista Nacional de Água Branca é que no domingo nós estaremos retomando os nossos cultos presenciais para os irmãos que não fazem parte de grupo de risco, os irmãos adultos, as crianças ainda não. Nós adotamos alguns procedimentos adotados pelas igrejas da nossa convenção para que pudéssemos proceder com a reabertura dos templos. Todas as igrejas Batista Nacional vão estar reabrindo neste domingo, dia 14. O nosso culto terá início às 18h30. Nós teremos apenas 1 hora de culto. As vagas são limitadas. Então, os primeiros irmãos que forem chegando, sem aglomeração, nós estamos ali com espaçamento entre os bancos, nós estamos ali com discípulos na entrada da igreja, com álcool gel para que você faça a asepsia das mãos. Você deve comparecer ali com a sua máscara, também levando a sua garrafa de água. Os bebedouros estarão indisponíveis, nós isolamos os bebedouros, então leve a sua garrafa com água. É 1 hora de culto apenas. Evite o contato físico, abraços, aperto de mão. Nós estaremos ali para fazer uma grande celebração para o Senhor. Neste domingo, dia 14, às 18h30, procure chegar no horário. Nós estaremos retomando aos nossos cultos presenciais. Amém? Eu gostaria de orar por você, pela sua família, em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho, eu quero entrar na tua presença gloriosa, Pai, com ações de graça, por essas famílias que se reúnem em torno deste aparelho de TV, em torno deste smartphone, deste notebook, para participar da transmissão deste culto. Eu acredito que muitas famílias receberam esta palavra. Eu não tenho noção em quantas casas nós adentramos através desse canal. Não tenho noção quantas famílias foram alcançadas. Mas o Senhor conhece a todos que a ouviram. E o Senhor possa fazer com que os nossos corações se tornem uma terra fértil e que essa palavra venha produzir grandes frutos. Vá de encontro a cada família. É a minha oração e meu agradecimento a Ti em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a você, que Deus te guarde, que Deus te cubra com toda a sorte de bênção. É a minha oração em nome de Jesus. Um forte abraço e domingo eu te espero neste mesmo horário e às 18h30 no templo para adorarmos ao Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe.